Salve, salve, torcida tricolor, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um pré-jogo. Amanhã o São Paulo entra em campo pela Libertadores, no jogo contra o Alianza Lima lá no Peru. Vamos falar um pouco sobre a partida, passar aqui algumas informações de retornos de jogadores relacionados, desfalques e também as minhas expectativas para o jogo e prováveis escalações. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, deixe seu palpite do que você acha do jogo. Bora lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Bom, galera, então amanhã o São Paulo enfrenta o Alianza Lima lá no Peru às 7 horas da noite. Jogo que vale pela quarta rodada da fase de grupos, ou seja, é o retorno, da fase de grupos da competição. A arbitragem para o jogo vai ser do uruguaio Andrés Matonte, auxiliado por Nicolás Taran e Carlos Barreiro, também do Uruguai. O VAR é o Andrés Cunha. E o tricolor, se vencer, praticamente está classificado para as oitavas de finais. Por isso o jogo de amanhã é muito importante, porque se tiver um resultado negativo, uma derrota, vai embolar o grupo e vai complicar a situação para a gente na competição. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, amanhã o empate é aceitável, não podemos perder de nenhum jeito, mas vamos buscar a vitória para conseguir praticamente estar classificado para a próxima fase. Bom, galera, e como chega o Alianza Lima para esse jogo? O Alianza Lima ele vinha de 3 vitórias consecutivas, e só que na última sexta-feira perdeu jogando em casa para o Cienciano, lá em Lima, jogando no seu estádio, com um gol de um ex-São Paulino. Vocês lembram dele? Christian Cueva, o barrigudinho, que jogou 2 anos aí no São Paulo, teve um primeiro ano bom, depois se perdeu aí na cachaça, se ficou barrigudinho aí e parou de jogar, Então, o Cueva fez o gol da vitória nos acréscimos e o Alianza Lima perdeu, depois de vir de 3 jogos com vitória. Ou seja, apesar da derrota, o Alianza Lima ainda está numa fase boa e vai ser um adversário complicado jogando na sua casa. Já o tricolor, depois de mais um empate no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, na última sexta-feira, se a gente conseguir a vitória, a gente se aproxima muito da classificação, porque a gente abriria 6 pontos do próprio Alianza Lima e precisariam de apenas 1 ponto nas últimas 2 rodadas, podendo fazer só 6 pontos, a equipe peruana. Então a classificação estaria praticamente garantida, sendo que os 2 últimos jogos são no Morumbi. Agora, um cenário menos pior seria um empate lá em Lima, porque um empate manteria ali a gente 3 pontos do próprio Alianza Lima, e tendo 2 jogos em casa, precisaríamos vencer pelo menos 1 ou 2, dependendo da situação do Libertad, que vai jogar com o Talleres, que é o lanterna do grupo. Só que o jogo é lá na Argentina, de repente o Talleres consegue roubar um ponto do Libertad para ajudar nós aí na tabela. Então vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Agora, uma derrota do São Paulo embola tudo no grupo, porque o Alianza Lima iria para 7 pontos também. No saldo a gente provavelmente ficaria na frente ainda, e o Libertad, se vencer, passa a gente. Aí a gente é obrigado a vencer os 2 últimos jogos, o próprio Libertad e o Talleres também no Morumbi. E aí, para conseguir a classificação. Então, a derrota não é um resultado que podemos ter nessa partida. O empate dessa vez é aceitável. Bom, galera, seguem como desfalques para a partida Caleri, Igor Vinícius, Henrique Carmo, Hugo Leonardo, Luiz Gustavo e Oscar. O Oscar ainda deve perder mais 4 partidas antes do seu retorno. Parecia uma coisa não tão grave, a situação do Oscar, mas realmente ele precisa melhorar a forma física aí para estar 100% para voltar. Impressionante, Ele não tinha nenhuma lesão no outro clube, chegou no São Paulo com esse monte de jogos, com esses gramados ruins, o cara se machucou, Então mais 4 jogos aí mais ou menos pro Oscar, para aí sim ele voltar aos campos. Bom, galera, então vamos para os relacionados e para a provável escalação do São Paulo para a partida de amanhã. Os relacionados, os goleiros Rafael, Jandrei e Yang, laterais Enzo Dias, Cedric Soares e Wendel. Tá faltando subir o Mike aí, o lateral direito da base. Igor Vinícius machucado, ele vai continuar improvisando o Ferrares até quando? E não subir o Mike para ter mais uma opção na lateral direita. Realmente é uma opção, é uma posição que a gente precisa de uma peça, zagueiros Ferrarese, Juan, Arboleda, Sabino e Alan Franco. Meio campistas Pablo Maia voltando aí, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio, Negruti, Matheus Alves, Lucas Moura, Rodriguinho.
Atacantes, André Silva, Lucas Ferreira, Luciano, Ferreirinha e Rian Francisco. Então, Pablo Maia e Arboleda voltaram aí para o elenco. O Arboleda ele só tinha uma sobrecarga. Se essa sobrecarga ele tá 100%, eu colocaria ele como titular urgentemente no lugar do Juan Tressoldi, que não é um zagueiro que passa com boa confiança, apesar de não na última partida, mas ele teve feito 2 partidas boas aí, razoáveis, dos últimos jogos aí do São Paulo, mas o Arboleda passa muito confiança jogando do lado do Alan Franco, né? E o Pablo Maia talvez ganhe alguns minutinhos na segunda etapa, não deve começar jogando, ele veio de uma cirurgia difícil, né? E tá se recuperando, né? Então, meio de campo deve ser Alisson e Bobadilha de novo. Lucas deve começar no banco, mas talvez ele ganhe mais minutagem no segundo tempo. Por exemplo, uns 30 minutos, quem sabe até o segundo tempo todo, dependendo de como tiver a partida, né? Então, dito isso, vamos para a provável escalação. Mesma escalação do último jogo, galera. Temos algumas dúvidas sim aí na equipe, né? Rafael, Cedric, Soares ou Ferrarese, Juan Tressoldi ou Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson, Matheus Alves ou Luciano, Lucas Ferreira ou Lucas Moura, Ferreirinha e André Silva. Então, a dúvida aqui que a gente vai ter é: o Arboleda vai voltar no lugar do Juan? O Pablo Maia... Não, Pablo Maia acho que não é dúvida, né? O Pablo Maia não deve começar como titular, o meio deve ser esse. Alisson e Marcos Antônio mantém. Enzo Dias vai ser titular. O Wendel não, né? O Wendel na Libertadores não. Cedric também tem que ser titular. Nada de improvisar o Ferrarese amanhã. Aí a dúvida é se ele vai voltar com o Luciano como armador, né? Eu acredito que ele vai colocar sim o menino Matheus Alves. Só que aí tem a dúvida se ele vai colocar o Luciano ou o Ferreirinha, né? O Luciano podendo se aproximar mais do André Silva e o Lucas Ferreira na ponta direita. Mas eu acredito que deve ser essa mesma escalação aqui, com o Ferreirinha aberto e o Lucas Ferreira e o André Silva de atacante. Eu acho que é aquela história, né? Eu colocaria o Rian Francisco como titular. Mas o André Silva é muito caneludo, a gente não sabe o que esperar dele nas partidas. Pode ser que ele marque um gol, mas é aquele gol fácil que o atacante tem que fazer e que muitos ele perde. Eu colocaria o Luciano, né, que é um melhor finalizador, consegue ter um melhor aproveitamento, não erra tantos gols, no lugar do André Silva, e manteria o resto. Isso que eu faria, galera. Mas o que vocês acham? O São Paulo vai jogar então amanhã e esperamos claramente a vitória ou no mínimo o empate para não se complicarmos no nosso grupo, como eu já falei. Eu acho que vai ser um jogo novamente complicado. O São Paulo não me passa confiança com o Zubeldia, não tem uma melhora tática, não tem um entrosamento ideal com os jogadores. Ainda é o time perdido em campo, mas dá pra vencer, né? Se o time entrar com foco no primeiro e no segundo tempo, pode ser que a gente consiga a vitória. Para isso, tem que ter foco nas duas etapas. Então, vai ser um jogo complicado, fora de casa. Lá o Alianza Lima tem uma torcida que empurra, né? O campo é próximo. Mas, vamos lá, eu aposto na vitória do Tricolor 2-1, beleza? Deixe seu palpite aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até o vídeo de pós-jogo. Amanhã o jogo começa às 7 horas, lá para umas 9h30 mais ou menos, beleza? Então valeu, galera. Tchau, tchau.